Olá pessoal, boa noite. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês nesse novo ano, nessa primeira live do ano, onde a gente vai dar continuidade esse ano sim, com vidas impactadas transbordam. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez. Eu sei que nesse momento tem várias lives acontecendo por aí, mas não importa. A gente tem certeza que essa live vai chegar para quem precisa ver, para qual vida que precisa ser transbordada pela história da Renata Tom. A Renata é uma pessoa maravilhosa, é uma terapeuta como eu, ela tem uma história linda de vida, muito linda mesmo, e ela vai estar aqui transbordando na vida de vocês. Então fiquem aqui conosco, vamos mandando os aviõezinhos para as pessoas. A Elisete já chegou. Oi Elisete, tudo bem com você? Que alegria vocês aqui conosco. A Elisete é uma amiga que também tem uma história muito linda de vida. Vou te convidar, Elisete, para trazer aqui o teu testemunho, para transbordar a vida das pessoas aqui também. Eu conheço a tua história e eu sei que a gente sabe que a nossa cura outras pessoas. Então eu tenho certeza que o nosso testemunho de vida, as nossas transformações impactam outras vidas. A Renata já está por aqui, já tá acenando, vamos mandando os aviãozinhos para as pessoas, gente, vamos compartilhando essa live, vamos chamar as pessoas para estar conosco aqui na nossa live desse dia, desse primeiro do ano, que é uma maravilha, né? Esse ano que estamos iniciando. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você está aqui mais uma vez para a tua vida ser alcançada através do testemunho da Renata. Vamos ver se a Renata vai. Aqui já está. Vamos já chamar ela, aceitar ela. Está aqui. Ela vai se apresentar para nós. Ela vai contar para nós da onde que ela. Vamos ver aqui se eu consigo entrar com ela. Vamos ver, Renata. Estou tentando aqui. Gente, eu estou muito feliz, estou muito alegre de estar aqui com vocês, porque eu estive muitos dias fora, né? Esse ano para mim de 2023 vai ficar na história, porque eu fui vó. Dia 20 de dezembro nasceu a minha netinha, a Maitê, ela é maravilhosa. Vamos ver, Renata, não estou conseguindo. Vamos ver se eu faço o convite para você. Vamos ver se tu consegue aceitar. Eu estava falando aqui com a Elisete. Oi, Renata. Aí, oi, Olá! que bom você tá me vendo? Ai, não, Não tá me vendo? não, cadê tu? Então, eu te vejo e eu te ouço bem. Elisete, você que está conosco aqui por enquanto, você vê e ouve nós duas? Dá um sim ou não para nós aí, por favor. As pessoas estão entrando, Renata. Então, eu Sim, acho que é aquele. Só que eu não consigo te aceitar. Lembra que eu te falei que eu não ia te convidar, você que ia mandar o convite? Eu não sei sim. o que acontece. Faz o seguinte, sai de novo, sai e entra de novo para ver se vai aparecer. Qualquer coisa a gente toca assim mesmo, né? Ó, ela para a Elisete tá aparecendo, ó. Só para ti que não, né? Vamos ver. Isso, agora eu vou tentar mandar o convite para ti novamente. Vamos ver se por aqui vai. As coisas da internet é assim, tá, gente? Não é só o nosso, né? Tem coisas que acontecem que a gente não sabe o que é, mas é assim mesmo. A Elisete está ali com a gente, né, Elisete? Vamos ver se a Renata entra de novo. Entra, Renata, que eu vou tentar te chamar de novo. Eu te chamando, vamos ver. Renata, vamos ver. Ver se tu consegue entrar novamente. É, não está aparecendo para mim, minha querida. Tá só aparecendo a Elisete. Elisete, isso aí é o sinal que é para mim fazer uma live contigo, viu? Vamos ver aqui. Renata. Renata. Que
coisa estranha, gente. Não vai, ó. Não. Vê se tu... Vamos fazer você convidando para entrar, então, Renata. Vamos ver. Porque não, eu não estou conseguindo te chamar. Antes eu te chamei aqui no teste que a gente fez, né? Mas agora eu não consigo te chamar. Vamos ver. Vamos ver, vou aceitar. Entrar ao vivo com Renata. Isso, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Aí, Renata, deu certo. Daí, tô conseguindo me ver agora? Ainda não. Senhor da glória. Mas vamos assim mesmo. A Elisete disse que está vendo a gente ali. Vamos tentar fazer assim mesmo. Vamos mandar os convites aqui para as pessoas que vão estar aqui conosco, né? A Renata, temos a. Vamos ver se as nossas colegas maravilhosas vêm aqui com a gente. A Rose. Mas vamos conversar assim mesmo. Se não aparece, fazer o quê, né? Vamos lá. Vamos testificar do que Deus fez na tua vida, do que foi para você chegar onde você está. Vamos. Olha aí, ó. Olha assim, tá entrando, assim, minha Silva, nossa colega. Boa noite, preciosa. Saudade de você, hein? Então, essa aí é uma das nossas colegas do nosso e-book. Nós temos um e-book junto, eu, a Renata, assim, a Rose, várias mulheres sobre o feminino em movimento, né? A Renata vai falar um pouquinho como é que foi depois para nós escrever a parte dela ali do e-book. E a gente está muito feliz de estar aqui nesse ano de 2024, voltando a fazer as nossas lives, né? Eu tenho esse propósito lindo há muito tempo de falar para as pessoas e transbordar as transformações nas nossas vidas, porque a gente sabe que as nossas feridas que a gente tinha, as nossas curas, curam outras pessoas, né, Renata? Então, exatamente, se apresenta para nós. Eu sei que por enquanto tem poucas pessoas, hoje tem muita live, tem muitas coisas por aí também, né? Mas eu sei que essa live vai chegar para quem precisa. Eu sei que a tua história de vida vai transformar a vida das pessoas, vai impactar. Olha, Marli, minha amiga querida, também está entrando aqui. Que legal, que bom. Seja bem-vinda. Marli é uma amiga que a gente fez uma conexão linda lá na imersão do Constelar com a Bíblia em São Paulo. Foi maravilhoso, a gente ficou junto, é uma conexão de alma. A Renata é uma outra conexão de alma. Ela vai contar onde que ela mora, para te ter uma... Porque a gente nunca se encontrou pessoalmente, né? Mas a gente tem uma amizade linda, uma conexão de mulheres, né? De ministras da reconciliação que estão juntas nesse trabalho de relevar a reconciliação de pais para filhos, de filhos para pais, de esposo para esposa. Essa é a nossa função. Nós estamos aqui para servir a vida. Estamos aqui nesse propósito, porque sabemos que Deus vai usar nossas vidas. Você que está precisando olhar, você que está precisando olhar para algumas questões da sua vida, porque a gente sempre faz, né? A gente estava até conversando agora há pouco com a Renata. A gente primeiro, nós fizemos a nossa cura, a gente olha para as nossas questões, para depois ajudar as pessoas. Né? Estamos aqui, a Renata vai começar a falar com a gente já, e vai se apresentar para nós, dizer da onde que você é. Fala aí, Renata. Amém, amada, amém, amém. Aqui, ó, só gratidão por você estar aqui me permitindo abrir a casa que está o teu espaço, né, de estar aqui. A gente já havia, assim, tentado combinar isso outras vezes, não foi possível. Então, assim, de antemão, só agradecer. E eu começo, assim, dizendo um versículo rema que eu tenho com base de prática e fé na minha vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Eu sou a Renata Tom, sou casada há 23 anos, né, com a Denilson. Temos uma herança do Senhor, que é a nossa bênção, que é o João Lucas. E eu começo, assim, dizendo não muito sobre mim, mas eu começo lançando uma pergunta. E essa pergunta foi a chave que fez, assim, eu ter
uma reviravolta e uma transformação na minha vida. E a pergunta é a seguinte: quem eu sou? Porque falar simplesmente quem é a Renata, né, em termos de profissão, em termos do que a Renata faz da vida, de quem é, do que ela tem ou do que ela não tem, é muito fácil, porque quando a gente olha para a questão do quesito função, né, então a gente tem aquela ideia e aquela preconcepção mal formada de que eu sou o que eu exerço como profissional, né? Que seja ela médica, que seja advogado, que seja professor, dentista, ou até mesmo uma do lar, né? Porque também se torna ali uma profissão, ou uma faxineira, ou uma varredora de rua. Quem eu sou, afinal de contas? O que eu exerço, né, no mundo aí dentro dessa escala de funções? E aqui eu começo assim, dizendo o seguinte: quem eu sou? Em primeiro lugar que nos cabe, a Eliane sabe muito bem, né, Li? Nós somos filha. Filha de quem? Filha do Abba Pai. Filha, olha, gente, eu tô toda arrepiada porque assim, essa resposta, quando a gente consegue chegar nessa resposta, a gente resolve a nossa vida. Por que a gente resolve a nossa vida? Essa é a grande chave, né, Renata? Essa é a grande chave. Sim, porque tudo isso que a gente exerce, né, dentro do meio familiar, dentro do meio secular, dentro da sociedade, dentro da irmandade, dentro da comunidade, como irmãos de igreja, ou no meio profissional, nós exercemos o quê? Função. E nós não somos essas funções, porque a gente tramita entre essas funções. Então, a primeira função que nos é dada é qual? A de filha do Abba Pai. E aí, assim, o que vem muito forte para mim é entender que antes de todas essas outras funções vem uma mulher, e essa mulher é filha. Porque se eu não tenho essa raiz centrada, né, de que eu preciso estar no meu lugar, de que eu preciso ser a pessoa mais importante, né, da minha vida, eu não vou conseguir exercer essas outras funções, que seja esposa, que seja mãe, que seja profissional, que seja perante a sociedade, que seja na igreja. Então, para mim, assim, responder essa palavra, essa pergunta e chegar nessa resposta foi a chave que fez assim, a minha vida começar a ter uma transformação, porque o pai é o quê? Que maravilha. É amor incondicional. E, gente, quando eu cheguei nisso, eu me senti tão constrangida e me sinto tão constrangida de saber que eu sou tão amada e sou tão insignificante, um ser tão insignificante, como se diz, imperfeita, porque todos nós somos imperfeitos, né, Li? E a gente usa um termo de que aquele que se considerar perfeito já está pronto para subir, porque não é perfeito. Sendo moldados, né? Sim, sim. Mas tu sabe que Renata, que hoje mesmo eu estava falando para uma pessoa que quando a gente sabe a nossa verdadeira identidade, que nós somos filhas amadas, a gente não se importa se as pessoas falam mal da gente, se eles nos amam, se eles não olham para nós, nada, a gente não se importa com nada quando a gente está centrada e sabe quem nós somos, né? Verdadeiramente que nós somos amados. Olha o amor. Que amor é esse que nos constrange, ele nos resgatou. Hoje eu também estava gravando um vídeo e falando, Jesus foi o nosso principal, né? O nosso mestre, ele nos chamou de volta. Ele nos incluiu novamente, né? Então, por que nós ficarmos olhando e não entendendo quem nós somos? Né? Porque no momento que a gente entende quem nós somos, a gente vai descobrir as feridas que estão lá na nossa alma, as questões que levaram, né? Como você vai falar agora, né, Renata? Sim. Então é a chave para tudo. Como a Renata falou, para o casamento, para os relacionamentos, para tudo na vida. Quando a gente sabe quem verdadeiramente nós somos. Quem nós somos nele, né? Porque é por ele e através dele, né? Ele quem nos direciona, né? É aquilo que a gente fala, assim como Pedro, é colocar os pés e saber que eu não vou afundar, porque é ele quem está na direção e me conduzindo. E é verdade. Teve uma questão
um post que eu fiz essa semana e eu coloquei a seguinte frase: a ferida da identidade é um contraponto da promessa. E o que eu achei interessante, a pessoa, ela entrou e ela me colocou 4 perguntas. E como assim, eu já estava aqui preparando e eu entendo que tudo vem, né? Deus já é Tudo. assim, Tudo é sistêmico, né? tudo. Então, tudo que foi acontecendo, eu já estava assim, com a minha ligada essa semana. Eu falei, Senhor, eu não quero chegar lá e falar somente por falar, eu quero que a direção seja tua e que o Senhor esteja na condução. E o que eu achei interessante é que essa pessoa me lançou 4 perguntas das seguintes: você machuca os outros sem querer? Olha só. Eu coloquei, a ferida da identidade é um contraponto da promessa. Fiz um post e a pessoa me Uhum. veio com essas perguntas. Você machuca o outro sem querer? Então, quando a gente parte daquele princípio de que todo aquele que machuca também já foi machucado, Já então muitas tá ferido, vezes né? ele Bem isso fere mesmo. porque ele já foi ferido, né? Ele já foi Hum. ferido. Aí a segunda pergunta que ele me fez foi o seguinte: você não se sente feliz e nem triste? E o ponto da felicidade ou da alegria, a gente sabe que as nossas emoções elas são mutáveis. Ninguém consegue permanecer 100%, 24 horas num pico de alegria, de euforia, ou muitas das vezes 100%, né, num momento de tristeza. O contraponto é o quê? Todo excesso revela uma falta. Se você está oscilando muito para tristeza, para momentos de muita tristeza, é preciso sim olhar para as suas emoções, porque algo está disfuncional. Isso. E isso, muitas das vezes, implica o quê? Uma dependência emocional. E a dependência Isso. emocional, ela é o quê? É quando a minha ação ou a minha reação está à mercê da ação ou reação do outro. Né? E isso a Olha. gente sabe que, principalmente entre pais, né, e filhos, esposos, Hum. né, e esposas, a gente sabe que isso, a dependência emocional, ela é muito, muito profunda. E tem Sim. vários outros panos de fundo que não cabe aqui agora, nesse momento, a gente adentrar. E a terceira pergunta que ele me fez foi o seguinte: você já usou alguém como curativo? Olha Olha a só. profundidade. Sim. Aqui eu estive, E, assim, refletindo, né? Foi exatamente nesse contraponto da dependência emocional, porque quando você não sabe o que está ali por trás, muitas das vezes o outro é a sua ponte. bem isso. E às vezes tu pega uma pessoa para ser o curativo mesmo, né? Sim, E sim, não é essa função, porque não é a outra pessoa que vai nos curar, é nós que tem que nos curar, né? Não é a outra sim, pessoa. Se a gente se colocar as nossas expectativas em acima de uma pessoa, do marido, do pai, da mãe, né, com essa cobrança, a gente nunca vai sair do lugar, né? Isso aí é não uma sai. questão emocional que prende cada vez mais. Na verdade, não é não é para curativo, né? Na verdade, é para aprofundar mais a ferida às vezes, né? Sim, sim, muitas das vezes. E a quarta pergunta foi o seguinte: você é malvado com os outros sem querer? Olha só Eu fiquei que refletindo sobre isso aqui e falei, meu Deus, como que eu chego numa resposta? Aí eu fui, coloquei algumas respostas, mas isso, assim, para mim também me trouxe muita reflexão, porque ser boa ou má em excesso tem um contraponto, e em geral indicam feridas também de abandono ou rejeição, porque se eu sou sim. boazinha demais e não sei dizer não, e eu estou querendo Também tem agradar, questões aí. sim, eu tenho medo desagradar. É, Quando eu somar, quer dizer o quê? Se eu tenho a ferida da rejeição, eu tenho medo de sofrer aquela dor novamente, de entrar em contato com aquela dor, o que, que eu vou fazer? Antes de ser rejeitada, eu vou rejeitar. Então, quer dizer, eu vou sim, ser má com é, bem isso. né? Eu não Sim, vou, é tipo assim, ó, a gente se faz se coloca uma proteção, né? sim, Uma proteção, assim, tu se blinda. Eu não vou sim, deixar mais ninguém, né? Então eu não vou deixar ninguém mais me abandonar, não vou deixar ninguém mais me trair, então eu fico nesse lugar, né? E coloca exatamente. Aí acaba as que. máscaras, né? Umas máscaras para disfarçar. Exatamente. Bem isso aí. E aí, minha amada, eu achei assim muito profundo essas 4 perguntas. Eu falei, gente, eu acredito que está assim um pouquinho dentro, porque falar sobre a identidade e vir, né, isso à tona é um ponto para reflexão. E um exemplo bíblico
que me tocou muito profundamente, que eu quero trazer aqui, para mim adentrar um pouquinho depois no meu testemunho, é a vida de Jabes. Porque a vida de Jabes, se a gente for olhar dentro do que relata, né, dentro da Bíblia, Jabes significa o quê? No hebraico significa dor e sofrimento. O nome dele, o próprio nome dele, dor e sofrimento. Significa ele entristecer, gerar sequidão, viver no deserto, né, no sofrimento, na penúria, né? E por que que ele recebeu esse nome? Esse nome foi a própria mãe dele que o deu, Sim. porque ela o deu à luz em meio a dores, em profundas dores, né? Passou para ele ali, né? E, e o que é interessante é que na Bíblia não relata nome e nem o motivo pelo qual essa mãe, né, chamou esse filho, dando ele a esse nome, que para ele foi uma marca, foi como se fosse um carimbo, né? Um carimbo, você está registrado como você vai sofrer, você vai ser aquele que vai levar dores sobre a sua vida e também vai transmitir dores, né? Olha só. E sim, e aí, entretanto, Jabes carregava essa marca da dor, mas essa dor não era dele, essa Não dor era era da dele, mãe. era da mãe. É isso que Era a da gente vê mãe. na constelação familiar, né? Quantas Isso, dores, quantas que a gente carrega dos nossos antepassados, que não são nossas. sim. Então, olhando para a vida de Jabes, trazendo para a nossa vida hoje, quantas pessoas, de repente, não estão carregando essas dores que não são delas? Quantos filhos, quantas filhas não estão pelo mundo carregando essas dores porque não tem, né, o que a gente fala, a ignorância do saber não é a ignorância de ser ignorante, mas do conhecimento, de entender por de fato o que, que é essa tristeza, né, ou esse pano de fundo que te acarreta muitas situações, né, no decorrer da vida. E o ponto Isso. interessante é que Jabes foi contra essa marca, porque ele Viu? sentiu que Olha ele só. tinha algo mais profundo a fazer por Deus e para Deus. E Olha só. ele foi na Bíblia considerado o único homem que recebeu tudo de Deus, porque ele teve um Olha só. coração ensinável e um coração puro, apesar da sua marca de nascença, ele não se permitiu contaminar pela dor, porque ele entendeu, essa dor não é minha, mamãe, essa dor é sua. É, viu? E olha aí, ó, como faz todo sentido. E aí que é a chave, né? Quando a gente fala, quando a gente vê isso, que é quando a constelação nos mostra, quando a gente vira essa chave e diz assim, não, eu não aceito, eu honro, né, a minha mãe, porque tudo isso é amor, pessoal, é amor. A gente traz lá no inconsciente, como a Renata falou, não tem como eu saber. Eu, né, mesmo que eu estude, que eu, né, que eu tenha conhecimento, ou que eu ame a minha família, eu não consigo entender, porque é no inconsciente, né? É as questões que vai passando, às vezes não é só da mãe, às vezes lá da avó, da bisavó, da tataravó, né? Essa Sim, lealdade que vai passando de geração em geração. Que exatamente, coisa amada. E linda aqui, quando tu assim, consegue acessar isso aí, né? e, E dar um ponto e final, aqui, porque tem pessoas que estão a vida inteira sofrendo, né, Renata? A vida inteira. isso. E isso aqui nos leva a entender que Deus não erra no seu propósito quando permite uma vida nascer. Porque nós sabemos que a primeira porção que nos compete, né, de permissão para permanecer, para descer e para vir para a terra é o que? A porção espiritual, que é a porção de É, Deus. E isso é que nos torna filhos e filhas, é, né? A nossa identidade de filha e de filho está no nosso espírito. E olhando aqui para esse exemplo, racionalmente, essa mãe ela não soube ser grata, ela não soube agradecer a dádiva de gerar, de gestar e de trazer um filho à vida, porque ela olhou para a dor, ela olhou só para a sua dor, ela não olhou para o presente, para a bênção que ela estava não, recebendo. E segundo o ponto aqui que me marcou, diante de toda essa ingratidão, né, ela decidiu marcar esse filho. Então, sim, ela foi ingrata, ingrata marcando. Mas tá, tudo bem, isso é um exemplo que a gente tem na Bíblia. Mas e quantas pessoas não estão assim pela vida sem saber? E um segundo exemplo aqui que me marca muito na Bíblia, é aquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Porque dentro do meu histórico, de tudo que eu vi,
toda vez que eu ouvia essa pregação, ou falando, né, sobre a mulher do fluxo de sangue, eu imaginava que aquela mulher viveu 12 anos sangrando. Então, assim, 12. se a gente for olhar, meu Deus, 12 anos, como assim? Como ela foi sustentada, como ela suportou, né? 12 anos viver nessas condições das quais ela era vista como imunda, né? É. Mas o que fez ela alcançar Excluída da ali, olha, sociedade, né? Imunda, excluída da sociedade. Ninguém sim, olhava mas para o que isso, o que fez ela alcançar a cura foi ela crer. Foi a fé dela que ela. fez ela crer. E ela, ao tocar as vestes ali, né, de Jesus, ela alcançou essa cura. Mas isso me chamava muita atenção pelo tempo. E aqui, assim, eu vou adentrar brevemente, né, no meu testemunho, porque se eu for relatar tudo, eu acredito que a gente vaza à noite, gente, é muita coisa, tá? Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, né, Li? A Li já conhece um pouco do meu repertório aí, da minha trajetória de vida, do meu processo de transformação e cura. Então, assim, por que que eu citei esses dois exemplos? Porque, para mim, eles são dois exemplos, assim, que falam profundamente e tem muito a ver com o que eu vivenciei, com o que eu consegui identificar, o que era a raiz da minha questão. Tá, Renata, o que que era a sua questão? Eu sou uma mulher, como se diz, que nasceu. O meu nascimento ele já foi assim uma aventura em meio a nascer entre quase que uma meia enchente, e chegar no hospital meio que uma situação meio conturbada e por ali a minha vida já começou assim uma grande aventura. Mas até então, aos 9 meses, essa menininha ela transcorreu o curso, né, do seu desenvolvimento normal. E o primeiro grande baque veio aos 9 meses. Essa menininha, ela foi tomada por uma meningite. E com essa infecção, né, da meningite, ela permaneceu 40 dias entre a vida e a morte. E dada, assim, praticamente como zero chance de sobrevivência A ou primeira saída sobrevivência do com ninho também, né? A isso, primeira ou sobrevivência. saída do ninho, saída da mãe, né? Tirada da mãe. Isso. E isso, assim, há anos atrás, até para a medicina, uns quadros desses eram praticamente fatais, né? Hoje a medicina está muito avançada, até em termos de vacina e tudo, mas na época em questão, foi muito traumático e a minha mãe, assim, com os joelhos no chão, juntamente com a família, com todo mundo clamando, eis que Renata, então, se recupera, sem sequela nenhuma, para a honra e Amém. glória do Senhor, sem sequela nenhuma, né? Começou ali o seu desenvolvimento normal, vieram outras questões, né? Nesse período ali, até os 5 anos, vieram outras enfermidades, assim, paralelas, eu não sei se já da sequela da própria meningite. Um ponto interessante que aos 2 anos de idade, gente, eu fui picada por uma cobra. Olha só que coisa. É, eu fui picada por uma cobra de 2 cabeças. Dizem que cobra de 2 cabeças não morde, mas por cargas d'água eu fui picada por uma cobra. Uhum. E dentro desse processo todo, assim, de hospital, eu tomei pânico e pavor dos homens e mulheres de branco. Homens e mulheres de branco são os doutores, as enfermeiras, porque eram muitas injeções das quais eu tomava. Mas até então, assim, vida que corre, vida que segue, uma criança em desenvolvimento normal, até a pré-adolescência, né? A pré-adolescência minha foi tudo dentro do natural de uma criança, braço quebrado, braço queimado, tombos, isso aí é natural, de todo mundo, sem contratempo nenhum. E o que começou a dar sinais e sintomas, né, na pré-adolescência de que algo não estava funcionando normal com Renata. E ali começou ali uma peregrinação de médicos, consultórios e tratamentos. E isso, assim, transcorreu-se longos anos. E eu digo que eu confrontei até os médicos. Não vou dizer que eu confrontei a Deus, porque Deus sempre foi o meu suporte, né, a minha base, tanto minha quanto da minha família, sempre muito, né, tementes a Deus. E
eu digo que eu fui contra os diagnósticos médicos porque houve-se diagnóstico de que desta noite ela não passa. Então, diante de toda essa situação, uma mãe que foi sempre, né, junto comigo, né, em todos esses tratamentos de cirurgia, de internações, o pico crítico, né, de decadência, assim, sem respostas nenhuma, porque eu não vou dizer que a medicina não me deu respostas, mas a medicina convencional, né, mas todos os tratamentos que eu tentava eram como paliativos. Não tinha cura. Mas Não, eu não chegava. e qual que era, foi o diagnóstico que eles te diagnosticaram, Renata? Eu passei muitos anos sem ter um diagnóstico preciso, sem entender o que me acontecia, de fato. E o diagnóstico era anorexia e bulimia. Sim. E o pano de fundo, né, sistemicamente, eu fui entender depois dos estudos que dentro da medicina convencional eu não de fato, eu não conseguiria, né, alcançar êxito e alcançar a cura como eu alcancei. E a última internação, ela foi em 1999. Essa de 1999 eu já estava assim, naquele pico extremo, sem força nas pernas para caminhar sobre as próprias pernas. Estava muito debilitada, muito desnutrida, com baixo peso, muito abaixo do peso. E o ponto assim de referência que mamãe conseguiu foi para São Paulo, no Hospital das Clínicas, né, no Ambulim, em São Paulo. E ali a gente chegando, assim, foi um processo de triagem. Eu não fui com uma vaga para já chegar, como a gente vai de uma transferência, né, para um outro hospital, e já chega lá e a vaga está pronta, né, para te aguardar. Ali eu ainda... A tua mãe pediu alta, então, alta a pedido? Não, eu não desse hospital para ir para São Paulo? Não, eu não estava internada aqui, mas eu estava assim, vai no hospital, volta para casa. Então, nesse período que eu saí para São Paulo, eu estava em casa, né? Eu estava em casa, mas muito debilitada, porque aqui já não estava tendo mais, né? Na minha região. E eu lembro que dentro desses 30 dias que a gente permaneceu nesse período de triagem, numa terceira semana, eles me disseram para a mamãe, a vaga da Renata sai na sexta-feira, você pode vir. E ocasionou que naquela sexta, quando eu cheguei, chegou uma em estado pior do que eu, porque ela já chegou de cadeira de roda. E naquele exato momento, assim, eu vi o semblante, né, da minha mãe, como assim, estava prometido para minha filha, e minha filha não entra. Eu falei, mãe, calma, Deus proverá. Ela, né? Isso. E naquela semana a gente foi numa igreja, e ali dentro daquela igreja eu confrontei Deus. Confrontei, assim, de uma forma de pedir uma resposta imediata. E ali dentro daquela igreja eu clamei e falei, Senhor, se o Senhor de fato tem um propósito na minha vida, que eu não tenha nascido em vão para simplesmente viver da forma da qual eu estou vivendo, que o Senhor me dê um sinal. E o que era esse sinal? Que o Senhor me faça chegar uma pessoa dos coordenadores dentro dessa igreja, que fosse um obreiro ou qualquer outra pessoa que fosse, né, da fundação, se eles simplesmente chegarem e me tocar, eu vou entender que é o teu sinal. E ali terminou, a gente saiu, essa pessoa não chegou, não aproximou ninguém, e nós saímos, passamos no supermercado para comprar frutas, porque era a única coisa que parava um pouco. E eu me lembro que quando a gente estava na fila ali, duas mulheres chegaram, me tocaram e começaram a conversar comigo. E quando eu me virei, quem que eram? Duas obreiras lá da igreja. Olha só, a resposta chegou. E rápida, eu tô toda arrepiada aqui, porque assim, eu dei um grito na hora e eu falei com a mamãe, mãe, sexta-feira minha vaga sai, eu vou entrar no tratamento do qual eu preciso. E por de fato, na sexta-feira, quando nós chegamos lá, a minha vaga estava, né, separada, eu adentrei ali naquela clínica para começar a fazer o meu tratamento. E aí veio uma primeira grande barreira. Essa primeira grande barreira foi o quê?
cortar o cordão umbilical, porque não podia permanecer acompanhantes, eu tive que permanecer sozinha, frágil, debilitada, incapaz, e mamãe chorava muito, eu não vou te deixar. Eu falei, mãe, aqui quem pode fazer algo por mim de agora em diante sou eu e a equipe médica. É o 50%, 50% que a gente fala, né? E Deus está comigo. Mais uma, E assim, e a mais uma senhora queda, né? permanece. Saída do ninho de novo. Sim, e aí eu falei com ela, a senhora permanecer aqui, a senhora está correndo mais risco, porque a senhora vem para passar uma hora comigo durante o dia, então isso é muito mais risco a senhora lá na rua do que eu aqui dentro. E ali eu permaneci 8 meses. Sim. Foram 8 meses fáceis, gente? Não, não. Mas 8 Foram 8 meses meses em São assim, Paulo, daí nessa clínica. em São Paulo, Uhum. dentro dessa clínica. E ali foram esses longos 8 meses, terminou ali, final de 99, né, dezembro, eu retornei para casa, antes do Natal, 2 dias antes do Natal, eu retornei para casa. E quando eu cheguei, eu virei para mamãe e papai e falei assim, olha, eu não posso permanecer dentro de casa, porque senão o meu processo vai ser jogado. Não vou dizer a estaca zero, voltar à estaca zero, mas o processo da recaída, da regressão, ele é muito eminente, porque parece que eu estava sentindo que eu não podia permanecer ali. E aí a vida, assim, começou a dar um novo rumo e um novo sentido. Eu saí com autorização de retorno quinzenal, mas pela distância eu não tive como, né, dar continuidade nesse Sim. tratamento. Então a vida foi seguindo e deu-se uma guinada, né, no ano de 2000, e aí veio o primeiro CLT, porque eu consegui, né, um serviço, como eu falei das questões das funções lá, né, anteriormente, o que a Renata fazia antes disso? E a Renata já foi confeiteira, a Renata já foi artesã, a Renata já foi, exerceu função de boleira, salgadeira, auxiliar de escritório, auxiliar de padaria e N outras funções. Mas a partir de 2000, então, a vida deu essa guinada, veio o primeiro emprego de CLT, veio faculdade, veio casamento, mudança de cidade. Então, quer dizer, eu saí do ninho literalmente, né? Então, aquele corte Mais do uma vez. cordão umbilical. Isso, então foi essa saída. Foi fácil, não. Foi muito difícil, porque principalmente para a mamãe a gente era muito apegada. E aí tinha também muito essa dependência emocional, né? Tanto minha, porque eu era totalmente dependente dela, e tinha muito dela também para comigo. Né? Todo o cuidado, tudo que ela vivenciou desde o início comigo. E a vida, assim, ela transcorreu ali durante esses longos anos com um desejo eminente e um medo latente do sonho de ser mãe, né? Mas diante a Olha, minha situação e diante, né, toda a trajetória de vida da qual eu vivia, era um medo muito grande de, será que eu vou ser capaz de gestar uma vida, de trazer uma vida ao mundo sim. em Por causa perfeição? do teu sofrimento, né? Sim. E assim, a vida transcorreu aos longos desses anos, entre altos e baixos. De 2000, a decadência ela estava voltando novamente e a minha situação, né, da saúde estava voltando praticamente à estaca zero. Pleno lockdown, né, pandemia, a gente sabe o que foi a pandemia na vida de todo mundo. Sim. E ali, mais uma vez, eu fui para o joelho desafiar Deus. Falei, Senhor, aqui é eu e tu. Aqui não tem recurso, não tem saída, eu não posso retornar para São Paulo. Eu tenho um filho hoje, eu tenho casa, tenho um marido, tenho um emprego, né? Que aí veio logo em seguida a loja, que a gente tem a loja, como eu exerço, né? Eu não falei lá no início, mas a minha profissão há 21 anos é o ramo pet, né? Nós temos a loja pet, né? Trabalhamos com pet shop e eu aqui exerço essa profissão de groomer. O groomer é o quê? A esteticista pet, né? A que faz a parte ali do banho-tosa, né? Dos pets. E ali, diante daquela situação toda, o joelho foi pro chão, eu falei, Senhor, aqui é eu, tu, e foi na internet. Foi na internet que eu comecei
a entender e buscar, né? E o que me encantou? O que me encantou foi exatamente esse olhar e essa visão sistêmica, né? Desse conhecimento, buscar, aprofundar o que era, né? Esse conhecimento e passar por todo esse processo de autoconhecimento. Que E coisa sim, linda. através, né, de toda essa formação ali, como a gente fez, né, que é o constelar com a Bíblia, que tem todo esse embasamento bíblico da gente entender, né, ali, o que Deus é. O Deus é sistêmico. E a gente também é É, composto sistema. por um sistema. Tudo é E sistêmico. como foi, Renata? E como foi? Fala para o pessoal aí. Eu só quero dar uma pausinha aqui para agradecer o pessoal que está aqui vendo essa live, essa história linda da nossa preciosa Renata, que não foi fácil para ela, né, estar aqui contando. Eu fico muito feliz, muito grata por ela estar contando a história dela de vida, né? Porque teve sofrimento, teve muito sofrimento, mas agora ela está curada e ela está aqui transbordando na vida de vocês. Eu quero agradecer a Sônia, o Alemão, a Josimar, a Tainã, o Luiz Felipe, todos que estão aqui nessa live. E eu gostaria também, Renata, que você contasse para nós como foi, né? Porque a gente sabe que a gente vai falar um pouquinho aqui desses preconceitos que tem, né? A constelação, isso é misticismo, isso é feitiçaria, isso é, né, é ocultismo. Como foi quando você olhou constelação, né? Constelação, o que é isso? Isso aí é astros? Como foi quando você chegou a buscar isso, né? Como você falou, você passou anos, né? Tentando entender o que era essa doença, da onde que vinha, o que acontecia contigo. E quando você chegou e viu a Thalita Nascimento lá né, essa chamada lá constelar com a Bíblia, que é isso? Uhum. Fala para nós. Olha, na realidade, assim, o meu processo, quando eu me deparei exatamente com o que é, né, a visão sistêmica é o quê? São as leis do amor, e essas leis do amor, elas são regidas por três leis, que é a lei do pertencimento, a lei da ordem e hierarquia e a lei do equilíbrio, né? Que são leis que regem todos os sistemas familiares que a gente está inserido. Ninguém chegou aqui caindo de paraquedas na vida. A gente tem um pai, a gente tem uma mãe, a gente tem um sistema familiar. Quando a gente deixa o nosso próprio sistema familiar de papai e de mamãe e a gente vai, né, para o esposo ou para a esposa, nós estamos constituindo um novo sistema familiar. Então, essas leis, elas estão operantes entre esse sistema. Quer você as conheça, quer você não as conheça, elas estão operantes. Ela não é como aquela lei de trânsito, né? Ainda assim, uma lei de trânsito, você sabe que em determinada rodovia, você tem um limite de velocidade. Se você ultrapassar o quê? O pardal lá, ou o sinal, ele pode te multar, ou você pode sofrer um acidente, ou você pode provocar um acidente. É uma lei do homem, é uma lei de trânsito. Mas essas leis de sistemas, elas estão operantes, quer você saiba, as conheça ou não. E eu não tinha noção disso, gente, eu nem tinha visto, né? Eu acredito que quem, assim, é apresentado a primeira vez a essas leis, fica um pouco meio que em estado de choque, porque como assim eu nunca fui apresentado? Como eu vivi na vida, no jogo da vida, né, sabendo para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo da vida, e o que eu tenho que fazer da vida. Então, assim, a minha apresentação a essas leis começou num curso, porque quando eu comecei, aí a gente olha, né, voltando um pouquinho naquela questão que eu falei, que por trás de todas essas funções tem uma mulher. E quando essa mulher não está bem, casamento não vai bem, relacionamento com o filho não vai bem, relacionamento no serviço como profissional, você deixa a desejar, você não está bem. Por quê? É uma pessoa que rege todas essas outras funções. E, como se diz, aqui o centro, né, o centro aqui, essa mulher não estava bem. Então, quer dizer, tudo ao entorno estava desorganizado. Então, eu entrei para entender o que está acontecendo no meu casamento. Foi o primeiro ponto, assim, de alerta, né, sinal de alerta. O casamento começou a dar sinais. O que está acontecendo? E ali eu vivenciei todo esse processo, porque ele é um curso, que é até da doutora Marisa Amorim, ela é especialista em relacionamentos de casais, e ela tem um curso que é um método que aborda
essa fase inicial de todas essas leis, ela traz, né, essa pré-introdução, então ela trata primeiro a mulher, ela trata depois a parte do masculino, a parte do sistema todinho, são em 5 degraus. Então, o meu primeiro processo foi nisso daí. Quando eu me deparei com a Thalita Nascimento, né, que é a nossa mentora do Constelar com a Bíblia, nas redes sociais, acendeu uma luzinha. Eu falei, opa, esse negócio aqui chamou a atenção. Por quê? Porque ele tem um vazamento bíblico. E como a gente é cristã, né, a grosso modo, quando a gente olha para o nome constelações, a gente acredita que é o quê? Ah, é astros, é estrelas, é bruxaria, é isso, é aquilo, porque sim, tem essa preconcepção de tabus por trás. Mas quando a gente passa a entender o que é a teoria, sim, sim. Então, ali foi onde eu decidi, né, adentrar no curso, fazer essa formação. O que me moveu a fazer? Na minha função atual, que é de groomer, de 22, já vai para 22 anos, eu estou muito cansada. E a gente sempre pensa naquela questão, assim, ter um pouco de liberdade de tempo. Meu filho cobrando muito, né? A assistência, mamãe, você está trabalhando demais, por que você não para um pouco? E um fato interessante, que quando ele era pequenininho, ele falava assim, mamãe, fica com o neném, mamãe, fica com o neném, manda papai lavar cachorro, fica com o neném. Então, isso assim, para a mãe, né? Para a mãe ter que sair, então eu fui juntando tudo. Eu falei, de repente, uma nova profissão, onde eu consiga trabalhar de casa, onde eu consiga, né, ter mais tempo, né, para acompanhar aqui. Meu filho está começando aqui na pré-adolescência, então a gente sabe que é uma fase, né, que requer muita atenção, não que as outras, né, de criança não exijam essa atenção de mãe. Então a gente vai tentando conciliar tudo isso. E aí, dentro dessa formação, assim, a gente se encanta, né, Liz? Sim, todas nós, né? Então, cada uma, eu também voltei para o meu lugar, né? Porque constelação é estar no lugar, é posicionamento na família, né? Eu estava fora do meu lugar, voltei para o meu lugar, foi lindo, que Deus fez na nossa vida através da constelação familiar. Então, por isso que a gente está aqui, né? Como terapeutas, como pacientes também, né? Que a gente foi paciente, a gente foi tratada, curada, e agora a gente está aqui para servir. E a Renata vai continuar contando como foi que ela viu, o que estava acontecendo na vida dela. Isso, como eu falei, os anos, assim, eles foram passando ao longo dos anos, né, dentro desses altos e baixos, né, que os sintomas da doença me acompanharam, ali foram 28 anos. Então, por isso que aquela chamada lá da mulher do fluxo de sangue, ele sempre me falava muito profundamente, falava, meu Deus, ela tem 12 anos, eu suportei 28. Olha. Então, assim, eu olho hoje, estar, né, falando aqui, hoje eu consigo falar disso porque, sim, eu sinto paz no meu coração de falar, de trazer, né? E por que, Renata? Por que você está trazendo isso? Por que você está falando sobre isso só agora? Primeiro, porque eu acredito que tudo tem o seu tempo certo para a gente estar falando. E segundo, que eu coloquei no meu coração que pessoas precisam ser alcançadas porque esse diagnóstico da anorexia e da bulimia, ele é muito difuso. Sim. E o índice de mortandade é muito alto. É muito alto. O que me sustentou assim, de companheirismo dentro do Ambulim, eu fiz uma amizade muito profunda. E essa minha amiga morreu tem 2 anos. Ela morreu de câncer do esôfago. Esse era um dos meus temores, né? Porque os vômitos eram frequentes. E a gente sabe que a parte do esôfago, ela pode ser, né, danificada e contrair. Do suco gástrico, né? E por causa do suco gástrico, tem corrosão dos dentes, tem toda uma perda, pele, cabelo, tudo. De um modo geral, a gente tem muita perda. Por quê? Como que uma pessoa sobrevive sem alimento, gente? Não tem. Alimento é a fonte. Alimento é a fonte. Então, assim, vivenciar, né, todo esse processo e o que foi, o que me aconteceu, o que foi a raiz, porque a gente fala que todos esses processos, né, que eu vivenciei aqui de internações, consultas,
consultas, cirurgias, e N situações foram sintomas e foram recursos paliativos, mas que não levaram na raiz. E o que foi a minha raiz? A minha raiz, quando eu cheguei, quando eu encontrei, assim, no primeiro processo do curso mesmo, quando eu estava fazendo, antes mesmo de entrar na formação, né, do Constelar, ele foi um processo muito rápido. E eu me lembro que no dia eu entrei em catarse. Catarse é o quê? Quando você tem aquela descarga emocional muito profunda, né, do emocional mesmo, e eu chorei praticamente o dia todo, e meu esposo ficou até bem preocupado nesse dia, falou, o que está acontecendo? Eu falei, amor, eu ainda não sei o que está acontecendo, mas só confia. Eu estou entendendo que faz parte do processo. Sim. Faz parte do processo, então só confia, vai ficar tudo bem ao final. E ao final daquele dia, assim, eu passei por uma vivência dentro do curso, no online, e ali, assim, eu tomei posse. Eu recebi, eu entendi aonde estava a raiz, e tomei posse da minha cura. Então, no outro dia, eu cheguei para o meu esposo e falei, amor, vem cá que eu quero conversar com você. Ele, o que foi? Você tá bem? Eu falei, eu recebi a cura. Ai, Como que assim? legal, que lindo, gente. Uau! Eu falei, eu não sei, eu senti e tomei posse. E para honra e glória do Senhor, é aquilo que a gente fala, a alma é lenta, mas ela sente. A alma E é ela lenta. sabe onde está. Que coisa linda, gente, porque tu sabe, Renata, que eu fazia essa pergunta para o Senhor. Eu dizia, Senhor, eu tenho uma fé tão grande, eu creio tanto em Ti, na Tua palavra, e por que às vezes a gente não tem a cura? Por que às vezes essa cura não vem, né? Por que eu sei que para Deus nada é impossível para Ele, né? Para Jesus ele levou todas as nossas dores, as nossas enfermidades lá naquela cruz, né? E eu dizia para o Senhor assim, Senhor, por que algumas sintomas que a gente tem no nosso corpo a gente não é curada, né? Por que isso? Eu começava a fazer essa pergunta, sabe, Renata? Perguntava para o Senhor. É aí que a gente entra na constelação, porque a constelação ela olha para a alma. A gente está bem espiritualmente, porque nós somos corpo, alma e espírito. A gente está bem espiritualmente, a gente busca Deus, a gente, né, tem esse acesso a Ele, a gente sabe que Ele cura sim quando Ele quer, mas às vezes é questões lá da alma, é coisas que a gente tem que acessar lá dentro da nossa alma. Foi isso que a Renata viu também, né, Renata? Porque assim, ó, nenhum momento ela esteve sozinha. Olha só, olha a trajetória dela desde criança, de pequenininha lá, ó, né? Deus estava lá com ela. Ela foi curada lá da meningite, ela foi curada depois lá daquele outro processo, ela foi sendo curada. Mas e daí, e agora? O que ela precisava olhar? O que foi que causou essa enfermidade nela? É isso, Renata? É exatamente isso, Li. Você tocou num ponto que eu não tinha mencionado ainda, mas foi exatamente isso. Não era falta de fé, gente, não era falta de oração, não era falta de clamar, não era falta de me comprometer, de fazer um propósito com Deus, de fazer um voto a Deus, de que eu não ia mais permitir aquilo fazer parte da minha vida. E é como um vício, gente. Um alcoólatra, por mais que ele tenha consciência, né, do que o álcool prejudica na vida dele, só o conhecimento não é suficiente para que ele tenha força de ação, porque o conhecimento por si só ele tem força de ação nula. Ele não surte o efeito. Então, é vivenciar esse processo. Sim, o conhecimento é fundamental? É, mas é todo um processo, né? E foi o processo que eu vivenciei, esse processo do conhecimento, do autoconhecimento, de entender. E aí, assim, dentro desse processo, quando eu tomei posse, eu ainda senti ali que tinha algo além, que tinha algo a mais e eu queria as respostas. Eu falei, Senhor, tá, tudo bem, eu tomei posse, mas ainda não está claro para mim. E eu, assim, sou persistente e desafiante mesmo. Eu quero chegar na resposta para mim e falar assim, não, o que aconteceu comigo foi isso, isso, isso e isso. Porque como assim? Os sintomas estão ali, baterias e baterias de exames, eu tinha partos assim, que um dia eu me revoltei, eu peguei aquilo, queimei tudo, porque meus exames eram falso positivo. Dava tudo positivo, mas os sintomas estavam ali. E é isso que acontece quando a gente trata no físico, que não é do físico, os sintomas permanecem, mas você não consegue,
né? Porque tem um É isso. fundo emocional. E dentro desse processo, assim, eu identifiquei por que eu comecei falando, né, com a questão lá do Jabes, né? Hum, Porque ali naquele processo do Jabes, né, quando ele foi nomeado por, pela própria mãe, né, com esse nome de carregar essa marca de dor, o que poderia ter ele ter tomado como. Porque o trauma é o quê? O trauma é o significado que eu dou do fato que isso. aconteceu. Ou seja, ele teve um fato que ele foi, né, concebido e recebeu esse nome da própria mãe, porque a dor era dela. Mas qual poderia ter sido a interpretação dele? É o que a gente fala dentro da constelação, é o voto de amor cego. Ele ter tomado a dor dela, e tudo bem, mamãe, eu sofro por você. E foi isso que Isso. aconteceu. Eu entendi que na raiz ali da minha doença tinha votos de amor cego, tinha amor interrompido, tinha emaranhamentos, que, né, a gente vai entendendo ao longo desse processo, né, quando a gente está fora do nosso lugar dentro da visão sistêmica, a gente vai entendendo onde estão os padrões de repetições, aonde estão os nossos emaranhamentos, aonde estão a nossa falta de permissão para avançar, né, e eu consegui, assim, ir montando, né, esse quebra-cabeça e falar, não, isso aqui estava aqui, tudo isso foi se encaixando, né, e sustentando essa cura, né, sustentando, foi um suporte, né, de entender qual foi a fundo essa raiz e dando o suporte para permanecer nessa Que cura. coisa linda. Uau, que legal, que lindo. Que ótimo, viu, Renata? É lindo, né? É por isso que eu digo como que pessoas que sem informações, né, sem ter conhecimento, fala que isso aí é uma ferramenta que não sei, que não é do próprio Deus, né? Então foi como o Bert Hellinger falou, ele viu, ele não foi ele que, né? Ele simplesmente observou a vida e viu, Observou a vida. E a vida é movimento, né? né? Então, Quando a gente é, está no meio desse emaranhado, dessa repetição de padrão, né? Desses votos de amor cego, porque o voto de amor cego, ele é o quê? Aquele voto de amor inconsciente da uhum, criança, né? uhum. O amor interrompido. O que que ocasiona um amor interrompido? Por exemplo, quando uma mãe dá à luz e essa criança precisa ir, né, para um incubador, ou essa mãe, por Sim, alguma questão de saúde, precisa se afastar dessa criança. Ali gera-se já um amor causa um trauma. interrompido. Isso, É, isso causa um trauma, essa ruptura causa um trauma. E muitas das vezes a gente está aí na vida sem saber de onde vêm essas raízes. E bem o isso. amor o amor interrompido, ele assim, na vida adulta, né, quando acontece isso com a mãe, para deixar aqui de dica, tá, ou mulheres aí, se vocês aplicarem muito com Isso. as mamães, é bom fazer uma investigação, porque de repente você possa ter passado por essa questão do amor interrompido, assim, Uhum. lá no seu nascimento, né, porque geralmente é Bem logo isso. ali nos primeiros anos de vida, né, que Porque a isso ocorre. criança, ela não entende que ali, que nem no caso da Renata, ela precisou ir para a UTI, né? Porque ela estava com meningite, ela precisou ficar isolada, longe da mãe. Só que ela, a criança, a alminha da criança, ela não entende que era necessário. Ela se sente abandonada, minha mãe, ó, né? Interrompeu esse amor que ela tinha que me nutrir, né, me nutria ali, eu tinha que ficar grudada na minha mãe, mamar, né? Essa fase aí, a criança, ela não entende o porquê que, né? Mesmo que não foi Sim, uma coisa que a mãe quis, ela não entende. Ela simplesmente, esse amor foi interrompido, né? Então, é, é a coisa mais linda, né? Quando a gente consegue ver para tentar, para resolver e ressignificar esses traumas, né? Que fica registrado exatamente. nas nossas células, não tem como. E é esses traumas que ficam lá registrados lá no inconsciente das nossas células, porque foi assim que nós fomos criados, né? É assim, as nossas células são assim. Que lindo, Renata, Exatamente. que lindo. E um dos pontos, assim, que eu carrego, que durante muito tempo eu ficava me questionando, gente, eu venho de uma família normal, de uma família padrão, com seus conflitos tradicionais, como toda outra família. Então, eu não vejo, assim,
por exemplo, uma pessoa que sofre abuso ou uma pessoa que de fato foi abandonada. Eu não vivenciei isso que justifique, né? Então, é um olhar assim, é o que eu falei com a minha mãe: mãe, não tem culpa de um lado e nem de outro. Foi o que foi e está ótimo como foi. Era o que tinha que ser, né? Porque Era o não que dá tinha. para mim olhar isso. Porque muitas das vezes a gente tem aquela crítica e julgamento, né, contra os pais pela forma deles serem ou por algumas coisas que eles não nos deram quando a gente queria, porque a gente, quando é criança, a gente quer da forma que a gente quer e a gente não entende muitas das vezes que aquele ali não é o momento e também não tem condição, né, e a gente interpreta muitas das vezes com maldade e julga e critica esses pais, e isso gera o quê? Desconexão, né? Todo julgamento, toda crítica que você gera contra os seus pais te gera desconexão. Então é um olhar, independente do que aconteceu, de como foi, eles são o pai e a mãe certo para mim, para que eu seja exatamente da forma que eu sou. E isso dá força. Então a gente consegue voltar para o nosso lugar, a gente consegue se posicionar, né, nas nossas funções aí de esposa, função de mãe, função de profissional. E isso vai nos dando força perante a vida, né? Porque a vida é movimento. Eu estava pensando esses dias, né? Porque a gente sempre olha, a gente começa a escutar as pessoas falando, a gente fica analisando assim, né? Se todos soubessem, né? Como é fácil sair dessas situações. É quando a gente deixa o julgamento, quando a gente entende que a concepção, né? A concepção é o suficiente. Eles nos deram a vida. É o honrar, né? O tomar o pai e a mãe. É aí que a gente tem força, é aí que a gente vai fluir, a gente vai dar certo na vida, vai se curar das doenças, vai se curar emocionalmente, vai se curar nos relacionamentos. Né? Então, essa a concepção, e a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe. Não importa que tipo de pai que eles foram, não importa que tipo de mãe, porque assim, ó, quem é que estuda para ser pai e mãe, gente? Ninguém. 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 Nossa, Então, todos quando nós, eles também. E daí o que a gente traz também? As nossas bagagens, as nossas dores, nosso sofrimento que a gente viveu na infância, que os nossos pais também viveram e passaram para nós, e assim vai. Né? Coisa boa quando a gente abre essa consciência, a gente expande essa consciência e entende, né? Que os nossos pais fizeram, que Deus escolheu esse pai, essa mãe para nós vir à Terra. Então isso é o suficiente, não importa o que foi que passou, o que se passou. Mesmo que eu fui abusada, que eu fui abandonada, que eu fui humilhada, né, que eu apanhei, que eu fui rejeitada, não importa. O importante é a concepção. Que só houve isso porque o Criador, lá da eternidade, quis. Né? E quando a gente entende isso, gente, é lindo, é profundo. E a gente também se prepara para acessar espiritualmente o Pai, o nosso Pai, o Deus Pai Exatamente. Todo-Poderoso. Exatamente. Que lindo. Para finalizar, eu quero dar um breve testemunho de hoje, do que me aconteceu hoje. Como eu relatei aí, né, no meio dessa maratona, né, e duplicidade aí que a gente leva de função profissional, e agora também é estudante, né, porque a gente se torna, né, retorna aí a função Sim. estudante também, né, para estar aí aprofundando e renovando cada dia mais os conhecimentos. E ontem eu deitei, eu estava muito cansada, muito cansada. Eu acordei hoje pela manhã e a primeira coisa que eu falei com meu esposo, falei: eu acho que eu estou com estafa mental. Eu acho que o negócio que estou precisando pisar um pouquinho aqui no acelerador. E o interessante é que no nosso devocional de hoje de manhã, Deus me falou o seguinte: vocês são a minha raça eleita, o meu povo escolhido, a minha Nossa. nação santa, a minha Amém. nação santa, para levar a minha luz. E É os isso meus aí. escolhidos, eu os olhos como numa foto panorâmica. Vocês podem não saber aonde estão, mas eu os vejo tudo como se fosse em uma foto panorâmica. Sim. E Meu Deus, que lindo. me trouxe um conforto e um renovo, né? É. E logo que eu cheguei na loja, a mamãe me ligou um pouco assustada. Por quê? Choveu muito aqui na região essa noite. E como eu deitei muito cansada, eu não vi. Aqui na cidade não choveu. E na vila onde ela tem
uma vargem, né, a propriedade, e essa vargem foi alagada. E o gado Aham. estava e o gado desceu enchente abaixo. Ah, Ali tinham bezerrinhos de uma semana, de duas, de meses, tinha o gado adulto, vacas prenhes, né, as mamães das uhum. vacas, em torno de umas 30, 35 cabeças. E ela, minha filha, você está sabendo da tragédia, o que aconteceu? Oi, mãe, não estou sabendo de nada, não. O que está acontecendo? Eu Aham. estava zoada, não sabendo de nada. E aí eu fui me inteirar, né, da situação para conseguir falar com meu irmão. E quando eu consegui, porque lá estava sem sinal, a única coisa que ele me colocou, mana, Deus opera milagres. Não se perdeu um bezerrinho. Olha Eles só. entraram lá no baixo, na enchente, e conseguiram chegar numa propriedade logo abaixo, que também é de um tio, e conseguiram pegar, né, um pico de morro, e ali Que eles se bom. refugiaram. E o que Deus me falou com isso, Li? Eu dou, eu retiro Eu te... quando eu quiser, porque é eu quem detenho o controle. É verdade. Coisa linda. Então, olhando a grosso modo, né, cidades vizinhas aqui foram muito afetadas. Pessoas perderam tudo, né? Eu gostaria aqui até de deixar, né, que as pessoas estivessem intercedendo em oração, porque pessoas, né, perderam tudo. E se a gente Uhum. for olhar, nossa, Renato, você está sendo ignorante, olhando aí só para as suas bezerrinhas, para as suas vacas, né, e agradecendo, mas e aquele que perdeu tudo? E Deus ministrou ao meu coração. Ele sabe o que está no coração de cada um. De E cada um. a Isso ira de mesmo. Deus, né? Porque quando a gente olha para questões climáticas que vêm de tragédias, a gente logo julga como a ira de Deus, como a gente mesmo diz que o mundo jaz no maligno, né? Isso. Mas o que é a ira de Deus? A ira de Deus é justiça. E a ira do homem é emocional. É, Então, para finalizar aqui com essa palavra, assim, é ele quem detém o controle. E quando a gente é verdade. conhece, ativar essa nossa identidade de filhos, é como aquela passagem de Jeremias. A gente flutua por águas profundas, soltando o próprio controle, porque a gente sabe que é ele quem está no É controle. ele. Tudo tem propósito, tudo, tudo, tudo. Tudo. Tudo que acontece. Né? É outra coisa que a gente começa a olhar diferente, né, para as coisas, porque tudo tem propósito. E quando a gente está firmado, e às vezes é alguns testes, né, que Deus permite Sim, acontecer com a vida da gente para ver. sim, Essa filha mesmo, ela tá sabendo quem ela é, né, ela está afirmada mesmo, ela sabe de onde vêm as coisas que ela tem, né? Então, é a gratidão. Daí a gente coloca a gratidão em tudo que a gente tem, em tudo que a gente, né, que vem dele, que é para ele, que tudo vem dele e é para ele, e é, né, é para glorificar o nome dele. Então a gente tem que fazer uma reflexão, o que eu estou fazendo, as minhas coisas, o que eu tenho, está glorificando o nome do Senhor, né? Então eu acho que é uma reflexão também para nós no dia de hoje. sim. E que coisa linda, Renata, que linda, lindo Isso o teu isso testemunho. me trouxe assim, muita reflexão, porque é aquela questão que a gente fala, é na fidelidade e na obediência. Mas você estar na plena fidelidade, intimidade e obediência não quer dizer que você está isento de tribulações, de tempestades. Não, Elas virão. Elas virão. E aonde não. você está firmado? Então é um voltar-se É, para dentro. Aonde estão os meus olhos? Porque aonde estiver o meu coração, ali estará o meu tesouro. ah, é isso aí. É bem isso. É isso aí mesmo, Renata. Que coisa linda, que maravilha, Renata. Que bênção, que história linda. Que eu tenho certeza, Renata, que é tua história, que através do teu testemunho tu vai ver, tu vai atrair clientes para te ajudar com essa mesma situação. Porque é assim que Deus faz. E a gente passa por situações para ajudar outras pessoas, porque nós estamos aqui para servir, né? Uns aos outros, ao nosso próximo. E eu sei, e eu tenho certeza que na tua profissão que você escolheu, de consteladora familiar, à luz da Bíblia, de ministra da reconciliação, Deus vai colocar pessoas, você vai entender ainda por que você passou por todas essas situações na tua vida. Quando você estiver, Sim, né, atendendo as pessoas que porque tu sabe, né, que nós atraímos pessoas conforme a gente,
a gente viveu, as nossas vivências, né? Então eu tenho certeza, Renata, e Exato. que Deus vai te honrar todo o teu esforço, todo esse cansaço, esse esforço que tu está tendo aí para estudar, para trabalhar, continuar trabalhando, mas eu tenho certeza que logo tu vai estar atendendo muitas pessoas, e Deus vai estar te usando Glória. para você acessar a alma das pessoas, acessar onde que está as feridas, aonde que está a raiz dos problemas, aonde que as pessoas deixaram de, né, estão lá presas na infância, lá na criança ferida, e Deus vai te usar sim para ajudar, para trazer a reconciliação de pais com filhos, filhos com pais, né, esposo com esposa, e para viver a plenitude de vida que o Senhor tem. Eu tenho certeza que essa live vai chegar para as pessoas que precisam também, porque não é sobre nós, sobre o que a gente está fazendo, é sobre o que o Espírito Santo faz através das nossas vidas. E eu tenho certeza que o propósito, né, meu, o teu, o nosso, né, quem está aqui conosco, que continuou conosco até agora, e é de repassar para as pessoas. Né? Não é aqui para nos gloriar, para nos querer, né, dizer, porque nós somos alguma coisa, não. Nós somos Cristo em nós, né? Que nós cada dia diminuímos cada dia mais, né? Para que resplandeça a glória do Senhor na nossa vida e que as pessoas possam ver Ele em nós, porque Ele é a solução, Ele é a chave de todas as coisas, né? Então, muito obrigada, Renata. Eu te agradeço do fundo do meu coração, gratidão mesmo, e que Deus te abençoe poderosamente. Obrigada para Só quem tem está aqui conosco, a Sônia, o Alemão, a Jocimara, a Tainã, o Luiz Felipe, que bom, o Nelson também entrou, meu querido amigo. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada mesmo. Renata, as tuas considerações finais para nós acabar essa live, senão a gente não sai daqui, porque está tão bom te ouvir, está tão bom ouvir teu testemunho. de nada. Eu só quero, assim, agradecer imensamente, de coração muito grato mesmo pela oportunidade de estar aqui abrindo o seu espaço, né, para estar trazendo aí um pouquinho do que foi a minha trajetória e deixar um último versículo. Tudo que está desligado na terra será desligado no céu. Tudo que se ligará na terra também será ligado no céu. Olhar para essas questões, né, de seio familiar, das nossas raízes, das nossas origens, curar os nossos vínculos, né, as nossas mazelas, as nossas feridas, é uma porta de abertura para conexão plena com o nosso Pai. Amém. Sem a gente vivenciar esse processo, né, sem entender o que de fato está acontecendo, porque a cruz ela é o quê? Horizontal e vertical. Antes eu tenho que estar aqui com os meus vínculos curados, né, na horizontal, para que eu consiga, sim, ter uma plena Acessar o Pai. conexão ao Pai. Então, a minha palavra final, assim, é de gratidão, né, por ter aberto aqui o seu espaço e agradecer às amadas que aqui estão. Rose, um beijo, estou te vendo aqui, entrando agora, assim, no finalzinho, e a todos que passaram por aqui, né, de estar ouvindo, que se essa palavra foi para você, tome posse. Tome Amém. posse. Na minha simples humildade, deixar aqui, né, o meu testemunho, porque não é para mim vivenciar todo esse processo. Eu me sinto, assim, constrangida desse amor de Deus ter me sustentado, porque 28 anos, gente, não foram 28 dias, né, não foi um mês, não foi um ano, foram 28 anos, do qual, assim, eu vivenciei, né, entre altos e baixos, né, a trajetória da minha doença, e hoje aqui, para honra e glória do Senhor, porque é Ele. Se não fosse Ele, É Ele. eu não estaria aqui dando esse testemunho Amém. hoje. Que lindo, Renata, que lindo. Obrigada, minha querida, obrigada mesmo por estar aqui conosco, para transbordar na vida das pessoas. Eu tenho certeza que vidas vão ser alcançadas, muitas vidas. Amém. Né? A gente olha que tem pouquinhas pessoas, mas não importa. Né? A gente não está aqui para aparecer, para nada, a gente está aqui para cumprir o propósito que Deus tem colocado nas nossas vidas. Né? Então, muito obrigada, pessoal, muito obrigada, Renata, gratidão mesmo. A gente vai encerrando por aqui, né? Porque as pessoas também precisam descansar, precisam trabalhar, precisam, né, amanhã. Então, muito obrigada mesmo por todo esse carinho de vocês que ficaram aqui. E manda essa live para as pessoas que têm esse mesmo problema da Renata. Né? As pessoas que estão passando por esse problema, por essas doenças, que não sabem, né,
estão anos e anos passando por essas doenças, então que tem como sair sim, tem cura para elas. Então mande esse vídeo, vai ficar salvo, a gente vai deixar salvo ali. Vou salvar essa live. Então mande para as pessoas. Mande, porque eu tenho certeza que vidas vão ser impactadas. Que as pessoas vai virar a chave de muitas pessoas. Tá bom, minhas amadas? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Vamos voltar a fazer as lives, tá bom? Um beijão, Renata. Deus abençoe. Tchau, tchau. Oi, Chico. Bye, bye. Vai. Tchau, tchau.